Olá pessoal, Eduardo Coelho, direto do Front, passando aqui fazer uma avaliação de uma pesquisa sobre a popularidade da primeira-dama Janja. E é claro que é um assunto delicado para aqueles que gostam, aqueles e aquelas que gostam do presidente Lula, mas a gente precisa fazer todo tipo de avaliação política para que a gente possa seguir num rumo certo. Isso para quem quiser ajudar a contribuir para o presidente Lula ser reeleito em 2026. E também deixar claro que, em particular, não tenho absolutamente nada contra a Janja, muito pelo contrário, eu estive presente no aniversário do Lula em 2019, em outubro de 2019, lá na Vigília Lula Livre, em Curitiba, eu que estive muito presente na Vigília Lula Livre em Curitiba e em vários outros atos da luta por Lula Livre. Então, me recordo muito bem que aquele aniversário foi de um alto astral encantador, belíssimo, muita música, muita dança, muita gente alegre e feliz, porque ali a gente já começava a sentir que a liberdade do Lula estava por chegar, e realmente chegou no início de novembro. E ali foi o primeiro momento em que a Janja esteve publicamente junto com a militância petista. Então foi muito bacana, porque muita gente, inclusive eu, se aproximou dela, trocamos algumas palavras, ela muito super simpática, e a gente teve aquele bolo gigantesco, que foi uma confraternização muito bacana. Então estou querendo deixar isso claro, porque zero crítica assim pessoal a ela, mas algumas análises políticas, obviamente, elas devem ser feitas, né? Tanto que aquele episódio do Elon Musk em que ela proferiu um xingamento no G20, né, em novembro, não pegou legal, e a gente observa aí a constatação nos números, porque o conceito positivo dos brasileiros em relação à companheira do presidente Lula é hoje metade do que já foi. E a aprovação popular da Janja, ela apresenta uma trajetória de queda livre nesses quase 2 anos de mandato do presidente Lula. É o que constata e informou o colunista Lauro Jardim, do Globo, segundo uma pesquisa inédita da Genial Quest. E o conceito positivo dos brasileiros em relação à companheira do Lula, como já disse, é a metade do que já foi. Então, sobre a pergunta, o que você acha da primeira-dama Janja? Apenas 22% disseram que tem uma imagem positiva, eram 41% em fevereiro de 2023, então praticamente a metade, né? Enquanto 38% responderam que é negativa, e eram 19% em fevereiro de 2023, e 30% disseram regular, ou seja, o regular 30% e o negativo 38%, são superiores à visão positiva que os brasileiros têm da Janja, que são índices piores até do que o próprio Lula possui, já que na mesma pesquisa Quest, o governo Lula foi avaliado positivamente por 33% dos entrevistados e negativamente por 30%. E quem analisa a pesquisa nos detalhes nota que a aprovação de Janja no Nordeste, que é a principal região onde o Lula e o PT obtêm grandes eleitorados nas últimas eleições, então no Nordeste a aprovação da Janja caiu de 56% para 29% nesses 2 anos aí de mandato. E entre os evangélicos, que é um público que o Lula tem muito apreço e intenção de se aproximar cada vez mais. Então, entre os evangélicos, a opinião positiva sobre Janja é de apenas 18%, eram 30% em fevereiro de 2023. Quando o recorte é por idade, né? Que a Janja tem aí seus 50 e poucos anos, né? Então é cerca de 20 anos mais nova que o presidente Lula, então muita gente confere a ela um frescor, um ar de juventude ao Lula que ela traz, tudo bem, mas esse é um dado essencial para se ligar um alerta, que o recorte por idade é entre os mais jovens aqueles
que a Janja faz menos sucesso, ou seja, ali a sua avaliação positiva caiu de 41% para 18% nesses 2 anos. Isso na faixa etária entre 16 e 24 anos, que é a faixa etária mínima, né, da pesquisa, dos mais jovens. E essa pesquisa Quest ela foi feita presencialmente entre os dias 4 e 9 de dezembro, com 8.598 pessoas, ou seja, passou de 2.000, é uma pesquisa grande, por sinal bem grande, mais de 8.000 pessoas entrevistadas em todo o país, tem uma margem de erro de 1 ponto percentual. Voltando a falar naquele episódio do G20, aí muita gente, no intuito de defender a Janja, que estão corretos, lembraram que lá no 8 de janeiro de 2023, quando houve aquele tumulto todo em Brasília, que foram depredadas as sedes dos 3 poderes da República, aí lembraram que a Janja teria dito ao Lula para ele não recorrer à GLO, que é a Garantia de Lei e da Ordem. Correto, ela falou isso, exatamente, condiz com a verdade. A questão que essas pessoas não lembram é que não foi apenas a Janja que disse isso ao presidente Lula. E o presidente Lula, ele é um homem de cerca de 50 anos de vida pública. Se tem uma coisa que o Lula foi habituado ao longo desse tempo todo, é de ouvir. O Lula se tornou o grande estadista que é, o grande político, porque ele ouve muito. Então, naquele 8 de janeiro, várias pessoas disseram ao Lula para ele não recorrer à GLO. Vários assessores, amigos e ministros disseram ao Lula para ele não recorrer à GLO. Mas muita gente acha que apenas a Janja disse. A Janja disse, certo, contribuiu, ajudou, só que outras pessoas também deram essa contribuição para que o Lula não recorresse à GLO. E ainda sobre a Janja, existe um podcast da UOL Prime que é sobre a Janja, são episódios aí de áudios, cerca de 45 minutos, 47, já tem aí uma série com 4 episódios. Quem tiver curiosidade para conhecer um pouco mais sobre a primeira-dama, fica aqui a dica. E fica também a pergunta para vocês que estão nos assistindo, para colocarem aqui nos comentários qual a sua opinião sobre a primeira-dama Janja. Isso, coloque aqui tua opinião sobre a primeira-dama Janja nos comentários, curte, compartilha, para o maior número de pessoas poderem fazer essa reflexão, porque quem pensa que a eleição de 2026 já está dada, não está, e vale lembrar que o presidente Lula venceu por uma margem de votos muito pequena em 2022. Então, é isso. Pesquisa nova, notícia de alta relevância, a gente passa aqui para compartilhar, para dividir com vocês. Até lá.